o que a gente sempre quis, pessoal, com a pesquisa, foi tentar dar para o professor no Brasil alguma coisa que ele tenha controle. Então, já que essa é a minha vida, e já que ninguém vai fazer nada por mim, como é que eu, professor, consigo, pelo menos, aumentar a qualidade da educação dos meus alunos? Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou de volta, depois de alguns dias off aí, mas resolvido tudo, das correrias, estamos aqui. Minha volta junto com o Dani, um amigo meu, colega do mestrado, projeto de pesquisa com a mesma orientadora, diretamente da Inglaterra. Então, muito obrigada, Dani, por ter aceitado o convite. Obrigada também, Carlos e Rodolfo, por estarem aqui com a gente, fazendo nossas conversinhas semanais aqui. E Dani, para começar a conversa, queria que você falasse um pouquinho de você, da sua trajetória, como é que você chegou aí onde você está, falar um pouquinho dessa pesquisa também. Tá, eu falo. Obrigado por ter eu aqui, gente. Muito prazer estar aqui com vocês e contar um pouco do que está acontecendo. É o seguinte, você quer a versão curta ou a versão longa? O que seu coração mandar. A versão que você achar melhor. Então, vamos embora. Tá, eu fui professor no Brasil por 6 anos, então eu me graduei na Fundação Santo André, lá em 2006, 2007, um negócio assim, faz muito tempo. E eu comecei a trabalhar depois de um ano, 2, eu fiz um ano de estágio, né, ir para a escola, tal, observava os professores, fazer diário de estágio e tal. Eu comecei a trabalhar como eventual em Santo André, na rede estadual. Depois eu fui concursado da rede estadual também, trabalhei na rede particular e fui professor no Brasil por 6 anos. Mas depois de um tempo, né, eu e a minha esposa, a gente decidiu, a nossa vida estava muito difícil aí, a gente sabe como é que é o salário do professor, né, vocês são professores, vocês estão ligados como é que a coisa é. O salário não era alto, não sei o que, não dava para pagar a conta, e a gente decidiu que ia vender tudo e ia mudar de país. A gente mudou, vendeu o apartamento, vendeu tudo, fomos para a Irlanda, porque tinha que aprender a falar inglês, não sabia falar inglês. O inglês que eu conhecia era de traduzir as telas dos videogames, que eu queria saber o que estava acontecendo no Mega Man X, no Zelda e tal. Então eu tinha que... Era o meu inglês. A gente foi para Dublin, a gente foi intercambista lá por 2 anos, aí aperfeiçoei a língua e tal, trabalhei como barista, fui faxineiro em escola, que legal. Fui faxineiro em escola secundária, fui faxineiro numa universidade lá de ciência, trabalhava no departamento de ciência, limpando os laboratórios e tal. E aí eu me dando aula em inglês, limpava lá os laboratórios, falando, the mitochondria is what does cellular respiration e tal. Aí eu ficava para treinar meu inglês e aplicar, tentar me candidatar para algum emprego na Inglaterra ou na Irlanda, né? A ideia seria ficar na Irlanda. Mas, porque o mercado lá era muito competitivo, a minha qualificação não transferia e tal, por meio de uma agência de emprego, a gente conseguiu vir para a Inglaterra. Então, entreguei meu currículo, fui fazer entrevista e tal, e eu fui contratado para trabalhar na Inglaterra. Lá na cidade de Buckingham, 90 minutos de Londres, ali de carro. Trabalhei lá por 6 meses, e a gente voltou para o Brasil porque a minha esposa... a gente ficou grávida, né, e a gravidez foi difícil, a gente decidiu voltar para o Brasil para ter um neném no berço esplêndido. E aí o neném nasceu, a Sofia nasceu, a gente tentou ficar aí por mais 6 meses, né, tentamos reiniciar a vida e tal, não rolou, não dava mais, me senti um peixe fora d'água. E aí a gente voltou para a Irlanda, depois de 6 meses, e aí aplicou de novo a gente se candidatou de novo para outra vaga de emprego no Reino Unido, e agora a gente colocou no Google, cara, foi engraçado, porque a mesma agência pediu, Daniel, a gente tá com vaga para um monte de escola, onde você quer ir? Aí eu coloquei lá, conversei com a Angélica, a gente colocou no Google qualquer lugar mais barato para morar no Reino Unido, porque não tinha dinheiro para aluguel nem nada, né, meu? E aí a gente achou a cidade de Oldham, que é onde eu tô até hoje, foi 2017, vai fazer 5 anos, né, 18, 19, 20, professor de ciência, não sei matemática, então vai chegar aí meus 5 anos, e aqui, quando eu vim para cá, Sara,
Depois desses 2 anos trabalhando como professor não qualificado, tive que fazer minha qualificação, tal, né? Tive que fazer minha qualificação, só desligar meu WhatsApp aqui para não atrapalhar. Então, fui fazer minha qualificação aqui na Inglaterra mesmo, e durante essa qualificação entrei em contato com um monte de ideias que inspiraram algumas ideias para fazer uma pesquisa de mestrado. Aí a nossa orientadora me convidou para fazer a prova na Federal do ABC, à distância mesmo. A ideia seria ir para o Brasil para fazer a pesquisa nas minhas férias. Então, eu ia ficar de julho até o final de agosto para fazer a pesquisa em sala de aula com os professores, com uma proposta pedagógica que a gente estava adaptando, né, tentar tomar cuidado para contextualizar, para não ficar aquela coisa colonial, né, de sei lá, veio da Inglaterra, é melhor do que daqui. Tá? Então, a gente tentou fazer esse trabalho para tentar ver o que os professores brasileiros iam achar. A maior preocupação era se o que eu estava aprendendo aqui ajudaria os professores no Brasil a reduzir a carga de trabalho, porque para mim ajudou. Né? E como eu trabalhei 6 anos aí, eu vi que melhorou minha carga de trabalho, o jeito de aproximar a preparação de aula, avaliação de aluno e tal. E a ideia seria se os professores brasileiros iam achar a mesma coisa. Aí a gente aplicou, fez a prova de mestrado, passou, não sei o que e tal. Quando foi na hora de começar a pesquisa, a pandemia aconteceu e não podia mais sair da Inglaterra. Né? Qualquer plano que eu tivesse de sair daqui ficou completamente interrompido, e aí depois, no Brasil, ficou ainda pior a coisa, né, como vocês sabem, a coisa ficou ainda pior, então não tinha jeito, mesmo quando aqui saiu do lockdown, não tinha jeito de ir para o Brasil fazer pesquisa, os professores daí não tinha sala de aula para trabalhar, tal, e a nossa pesquisa, Sara, ela foi sendo Raul Seixas, sabe? Metamorfose ambulante do que ter aquela bela opinião formada sobre as coisas. Foi isso, cara. E, assim, graças a Deus, a gente fez a pesquisa, tem feito, né? E teve contato com os professores por meio de cursos de extensão. E agora a gente está na fase de análise de dados, tá? Da banca já agora daqui a 2 semanas, não a de defesa ainda, mas a de qualificação, para apresentar já o trabalho, né? Mas foi uma jornada muito louca. Essa, sim, é a versão curta. Se vocês quiserem a versão longa, depois a gente continua contando. Aí, quando você vier para o Brasil, a gente vai num bar e faz a versão longa. Nossa, meu. Você bota 3 cervejas na minha frente e a gente vai embora. Mas conta pra gente, Dani, qual que é essa pesquisa de fato? A Maria Inês, a nossa orientadora, né? Pra gente é muito, muito claro, né? Ah, nossa orientadora, mas é a Maria Inês, que já fez conversa aqui no canal também. Então, conta um pouquinho pra gente do que consiste a pesquisa do Daniel, da Inglaterra. A nossa pesquisa, o título, eu não vou lembrar porque o título é muito grande, mas a ideia é que o que a gente fez? A gente pegou a minha vida aqui na Inglaterra, né, de professor, e quando eu mudei para cá, eu tive contato com um referencial teórico que eu nunca tinha visto no Brasil, não tinha aprendido, que era a taxonomia de Bloom. A taxonomia de Bloom, ela é uma ferramenta que é muito usada no Brasil, em tudo quanto é lugar no mundo, né, aliás, para escrever objetivos de aprendizagem, objetivo de curso, como avaliar aluno. Tem vários artigos que você pode achar no Cielo ou na CAPES, tal, trabalhos tentando avaliar questões do Enem, usando a taxonomia de Bloom como referencial teórico, para saber se essas questões o que elas estão avaliando, né, etc. E isso tem muito. O que não tinha, que a gente percebeu, é tentar usar isso como proposta de ensino, como prática pedagógica. Eu peguei o livro do Bloom, né, não o livro original, a taxonomia de Bloom, ela foi pensada em 1956 pelo Benjamin Bloom e mais um grupo de pesquisa, que eles queriam justamente isso, eles queriam um padrão, eles queriam um modelo para escrever curso, porque a ideia seria harmonizar avaliações, então todo mundo ia falar a mesma língua. Onde é que está o seu aluno? Meu aluno, ele consegue
interpretar texto, o meu aluno consegue compreender texto, o meu aluno consegue aplicar ideias em experimentos científicos. A ideia era essa, né? Essa proposta pedagógica, a gente lembra, é de 1956. Ela foi sendo revisada, apanhou bastante esse referencial teórico por toda a década de 90, e dois participantes do grupo original, o Anderson e o Krathwohl, essas duas pessoas, esses dois pesquisadores, com mais outros pesquisadores, revisaram essa taxonomia de Bloom para adaptar para o século XXI, de acordo com 40 anos de pesquisa e discussão dentro desse referencial teórico. Nesse ponto da história, a taxonomia de Bloom, ela estava sendo usada em tudo quanto é país para escrever objetivo de aprendizagem, sistemas de avaliação, sistemas de avaliar aluno. Por exemplo, aqui na Inglaterra, os alunos não têm nota, quando eu cheguei, não tinha nota de 1 a 10. A nota era 4 ABC, 5 ABC, 6 ABC, e eu não fazia ideia do que era aquilo, nunca tinha visto um negócio daquilo na minha vida. E aí, de tanto perguntar com os meus colegas e tal, era a taxonomia de Bloom. Então, eles pegaram, são 6 categorias que eles têm para avaliar os alunos, eles ainda usavam a taxonomia de 1956, não a revisada naquela escola que eu trabalhei, e as notas eram algumas das habilidades ou competências que tinha ali. Então, quando eu cheguei e tive contato com isso, a linguagem de habilidade e competência me lembrou muito do PCN, lá de 2002, tal, né? E eu falei, isso tem conversa com o Brasil, né? Tem bastante conversa. Com isso, eu continuei fazendo meus estudos aqui, né? Tentando algumas ideias nas minhas aulas com os meus alunos, e eu vi que começou a funcionar para mim. Escrever a atividade ficou mais fácil, saber o que o aluno... Fazer avaliação formativa com os alunos ficou mais fácil, então eu colocava alguma coisa na lousa para eles responderem, e eu sabia exatamente onde eu queria chegar. Eu aprendi a alinhar os objetivos da minha aula com as atividades que eu ia aplicar, né, Eu falei, nossa, ajuda pra caramba, aliviou minha carga de trabalho. Então, com isso antes de eu me qualificar, né, eu ainda era não qualificado, isso significa que eu podia ficar na Inglaterra só por 4 anos, senão eu ia ter que mudar de área, ia ter que voltar para o Brasil, qualquer coisa assim. Então, fui atrás de achar um curso que eu podia conseguir minha qualificação. Bom, consegui minha qualificação... Para dar aula na Inglaterra. Para dar aula na Inglaterra, né? Que uma aqui, licenciatura. Basicamente, só que assim, o cara aqui na Inglaterra, para ser professor, ele faz qualquer faculdade, e aí ele vai fazer uma pós-graduação em ensino. A nossa licenciatura não tem na Inglaterra um curso específico de licenciatura. Tem qualquer curso superior, e aí a pós-graduação em educação, que eles chamam PGCE, né? Post-Graduation in Whatever Education. Daniel, desculpa te cortar, então, mas só que isso que você falou é muito, muito interessante, assim, completamente fora da nossa dinâmica aqui, né? Então, por exemplo, sei lá, o cara pode se formar em engenharia de produção aí na Inglaterra. Aí faz essa pós-graduação em educação e vai dar aula? É isso? É basicamente isso. Só que assim, a diferença maior é que a pós-graduação que eles têm aqui é na escola, né? Então, o cara faz a graduação dele, né? Então, ele tem as ciências básicas, ele tem um tipo de exigência mínima do governo. Então, por exemplo, você quer dar aula de biologia, você não pode ter feito inglês, entendeu? Tem biomédico, biólogo, zoólogo, qualquer coisa do gênero, você tem que quer ser de dar uma aula. área específica, né? Área correlata. Tem que ser de área correlata. Por exemplo, lá na minha escola, tem um colega meu, entrou esse ano para trabalhar, um professor de física, ele tem doutorado em física de partículas, né? E trabalhou a vida inteira com pesquisa. O cara foi pesquisador, laboratório, deu aula na universidade, né? Para alunos de doutorado, etc. Aí o cara, uma hora, irritou, falou, quero mais esse negócio não, vou dar aula em escola secundária, né? Basicamente isso. E aí, o que ele fez? Ele fez esses 2 anos de pós-graduação, né? Com essa formação, ele ganha o salário normal de professor, mas ele está na escola. Então, ele vai... A maioria do curso é feito por meio de mentores, professores mais velhos, na escola, e ele vai 1 ou 2 dias na faculdade para aprender algumas bases de teoria educacional para ensinar adolescente, né, e criança. Então, assim,
Com isso, o cara consegue se qualificar. No meu caso, era bizarro, porque eu fiz licenciatura plena, eu não fiz bacharelado em ciências biológicas. Eu fui licenciado pleno, nunca fiz bacharelado, nunca fiz mestrado, não deu certo, tal. Então, quando eu cheguei aqui, a minha formação, ela não dialogava, entendeu? Os caras pediam para eu ter acesso ao PGCE na escola, eles pediam um bacharelado com honras, que seria o bacharelado do Brasil, eu tenho licenciatura plena, né? Então, eu tive que achar um curso que fosse intensivão, de 6 meses, na escola, para eu conseguir fazer essa qualificação. Eu achei numa instituição chamada TES Education, é uma agência global aí de professores, educação e tal, e os caras têm isso, que é para gente como eu, que veio de outros países, tal, que já tem experiência em educação, que é dar aula aqui. Aí eles falam, a avaliação é pesada, porque toda sexta-feira eu tinha que escrever um diário de sala para mandar para o meu tutor, tudo online, né? Para mandar para o meu tutor, o cara ia ler, corrigir, e a cada tantos meses ele vinha na escola para ver como é que eu estava dando aula, conversava com os meus alunos, falava com minha chefe, via os cadernos dos meus alunos, via as provas que eu corrigia, para saber se eu era um professor que fazia um mínimo, né? Não era um panguá, basicamente isso, né? Mas você tinha um apoio para isso, né? Os seus colegas te ajudavam, não era que você tinha que se virar, realmente tinha uma rede de apoio para você se tornar um professor, para você ter a qualificação, né? O programa, ele é baseado em mentoria, né? Então, eu tinha minha mentora, com a qual eu tinha reunião toda semana, toda quarta-feira, 9 horas da manhã, durante o horário de aula, né? Não era depois, durante o horário de aula, a gente sentava, eu e ela, e aí, Daniel, como é que foi a semana? Tem alguma ideia aí que você está tentando? Eu falava, tem esse negócio aqui da taxonomia de Bloom, você pode me explicar como é que isso funciona? Ela ia para mim e tal, explicava. E um dos capítulos do meu mestrado é justamente a análise do conteúdo do meu portfólio, que a gente fez, né? Teve que fazer um portfólio reflexivo como avaliação final. Então, eu escrevi 8 capítulos, cada um deles baseado num dos requisitos legais para ser professor. É como se eu tivesse feito o seguinte, pega a LDB de 96 e você vai escrever um capítulo reflexivo para cada um daqueles incisos da LDB de 96. É isso aí. E foi basicamente o que eu fiz. De fato, o Teacher Standard de 2011 e a LDB são muito paralelas, eles correm muito paralelos, cara. O Teacher Standards, ele tem mais requisitos, né? Inclusive, ele manda que o professor tem que ser reflexivo, né? O que fez muito diálogo com a minha pesquisa, que era o que a gente queria saber. A gente queria saber se os professores brasileiros refletiriam, positivo ou negativamente, com essa proposta adaptada, entendeu? Foi essa a ideia. Eu respondi sua pergunta, eu desatei a falar aqui. Desculpa, gente. Sim. Daniel, queria fazer... Sim, eu acho até que eu vou fugir um pouco do que a gente tinha pensado inicialmente, né? Porque é muito curioso para a gente, né? Você contando aí da dinâmica de ser professor aí. Por exemplo, você falou que, né, essa pós-graduação, né, é na própria escola. Então, para você fazer, você já tem que ter escolhido a escola e, assim, depois que você faz esse curso, você tem um emprego garantido? Boa pergunta. Sim e não. É assim, ó. Eles chamam de placements. Você precisa, durante o curso, ter 2 placements. Você tem que trabalhar em, no mínimo, 2 escolas. Não importa que escola, você tem que ter trabalhado em 2 escolas. Eu já tinha trabalhado em uma escola, aqui na cidade de Oldham, e quando eu mudei para a minha nova escola, parte do acordo de contratação, que se assina, não tem concurso público, né? Embora as escolas sejam públicas, não tem concurso, é contrato mesmo. Você vai, faz a entrevista, o cara gosta de você ou não, faz um monte de pergunta lá, qual animal você seria, tá? Esse tipo de pergunta. E aí você passa na entrevista e beleza, né? Tá empregado e você tem um contrato provisório. Então, eu tive um contrato de 1 ano que é condicionado a passar o curso. Você passou no curso, Carlos, você tem emprego garantido por 2 anos. A escola não pode te mandar embora, porque você é um professor em formação. Não pode ser mandado embora de jeito nenhum, né? E a escola, ela tem que responder
digamos, ao governo, ao MEC, seria assim, a escola tem que responder ao MEC pela sua formação. Então, se você falhou como professor, a escola tem que justificar por quê. Faltou apoio. Se você falar, não tive apoio, meu mentor não estava lá para mim, faltava toda quarta-feira, não sei o quê, você pode fazer de novo, entendeu? Mas a ideia é que você treine, você já tem o conhecimento teórico, né? Você fez lá faculdade de engenharia de produção, então você tem conhecimento teórico de física, química, um pouco de biologia e tal, você tem o conhecimento suficiente para ensinar ensino fundamental 2 e médio. O que você não tem é conhecimento de sala de aula, né? No chão da escola, você não sabe como funciona. Gerenciamento de aula, sistema de recompensa e sanção para comportamento, relacionamento com os pais, desenvolvimento profissional, etc, etc. Você não tem essas coisas. E é isso que você vai aprender. Então, você não escolhe, você escolhe ou não as escolas iniciais, pode ser uma escola perto da tua casa, você vai lá e fala, eu quero trabalhar aqui, ou o curso que você faz te direciona a 2 escolas que eles têm contato. Entendeu? Então, por exemplo, se eu fosse fazer, quando eu estava cogitando fazer o PGCE, eu ia fazer pela Manchester Metropolitan University. Não deu certo. Eles têm já várias escolas que são ligadas à universidade, que tem profissionais da escola, da universidade que vão até a escola, conversam com o staff e tal, para assegurar que você está tendo um bom suporte de formação. É muito legal. A formação inicial de professor aqui é muito legal. Assim, você não se sente largo. Quando eu entrei na sala de aula, é aquela coisa, né? Tá aqui a apostila, tchau e benção, meu filho. E tinha 40 alunos na sala de aula, você fazia o que com aqueles 40 alunos? Aluno com necessidade especial, eu tinha uma aluna eu tinha 5 alunos surdos na minha sala, nunca fazia ideia de como lidar com essas crianças, né, meu? E aqui você tem suporte, né? Assim, para a formação inicial de professor, eu acho muito legal. É claro que tem muitas coisas que você não compara com o que acontece no Brasil, né? E coisas no Brasil, por exemplo, o curso de licenciatura que eu fiz, eu acho que me preparou muito bem, embora o curso seja de 20 anos atrás, sabe? Quando eu entrei na sala de aula, eu tinha o mínimo para começar a andar sozinho, né? Então, eu sabia, por exemplo, o que era o Pavlov, o Skinner, construtivismo, eu tinha ideia, né? Você entra na sala de aula, você tá meio que, é aquela coisa, né? Você é Deus e os alunos, mas basicamente eu tinha uma ideia de onde me mexer, sabe? Tive aula de prática de ensino, tudo isso aí num curso de licenciatura plena. Então, isso assim, aqui não tem. Então, tem muita gente que chega na sala de aula e você vê que o cara fez, né? Mas esse cara não tem não vai ser professor por muito tempo. E, de fato, tem um abandono de carreira muito alto na Inglaterra. Tem muitos professores que não passam de 3 anos. Muitos. Né? Dentro disso que você falou, eu tenho, assim, 2 questões, né? Eu achei interessante você colocar essa questão do abandono, né? Porque eu de vez em quando eu leio notícias no The Guardian, e oferta de professor, assim, de emprego de professores tem assim, aos montes, né? Mas eu queria fazer 2 perguntas, né? Então, assim, voltar lá na taxonomia de Bloom, eu queria saber o seguinte, em qual contexto ela foi pensada? Porque eu lembrei da minha licenciatura, porque eu sou formado em licenciatura também, e a gente teve uma disciplina que era problemas do ensino de física. E aí foi nos apresentado o PSSC, o Physical Science Study Committee, que que foi um comitê feito nos Estados Unidos após o lançamento da Sputnik em 1957, se não me falha a memória, e os americanos ficaram alvoroçados porque os russos estavam na frente na corrida espacial, né? E aí o que eles fizeram? Eles fizeram um projeto, eles montaram um comitê para reorganizar o ensino de ciências, em especial o ensino de física, pois física é uma área estratégica, física e matemática, para o desenvolvimento tecnológico, de armas e por aí vai, né, indústria aeroespacial, etc.
Eu queria saber o seguinte, a taxonomia de Bloom, ela foi pensada em qual contexto? Porque se você comentou que foi nos anos 50, é isso? 56. 56, vamos lembrar que era o pós-guerra, tá? Isso. Então essa é a minha primeira pergunta. A segunda, eu queria saber o seguinte, por que essa taxa de abandono ela é tão grande no Reino Unido? Tá bom? Obrigado. Tá, Rodolfo, o lance da taxonomia de Bloom é o seguinte, cara, quando ela foi pensada, você está certíssimo, na corrida espacial ali, a gente está falando do pós-guerra e da Guerra Fria ali, logo não só no comecinho, né, mas a gente está falando dessa corrida espacial e justamente a necessidade dos Estados Unidos de passar à frente fez com que eles organizassem tudo isso. Então, quando o Bloom e o grupo dele de pesquisa se reuniram para fazer isso, é claro que isso estava em consideração. Você precisa ter certeza que a formação dos alunos, especialmente aqueles de curso superior, que é a preocupação inicial da taxonomia de Bloom, vai ser organizada. Por quê? Você quer que o país inteiro, ou pelo menos a universidade inteira, porque era um grupo de pesquisa, a universidade inteira use o mesmo instrumento. Então, vou te dar um exemplo de como isso ainda tem muita influência, por exemplo, aqui na Inglaterra. Eu não escrevo as provas dos meus alunos. Quer dizer, eu escrevi um terço da prova dos meus alunos. A gente tem o departamento de ciências, eu escrevi a parte de retrieval, que é a parte de lembrança, o que eles sabem de memória, lembra disso? Que eles sabem de memória. Depois tem uma parte de aplicação de conteúdo, que aí você vai perguntar, vai dar problema para ele, como é que você tem esse negócio aqui, a massa é tanto, o volume é tanto com a densidade, né, e ele vai ter que aplicar o que ele aprendeu. E aí você tem uma terceira seção, que é a seção de procedimentos práticos, que sempre pergunta-se sobre um experimento. Isso na minha escola, muda de escola em escola. No entanto, o que não muda é que esse instrumento avaliativo é o mesmo para todos os alunos de um determinado ano. Então, todo 7º ano vai fazer a mesma prova. Todo 8º ano vai fazer a mesma prova. E assim por diante, certo? Por quê? A ideia é que você tenha um instrumento que meça a performance desses alunos, o desempenho desses alunos, para você conseguir tomar uma decisão. Não, a gente tem esse tópico aqui de, sei lá, astronomia, não está funcionando. Vamos reescrever esse tópico para a gente poder alcançar melhor performance para esses alunos, certo? Até porque eles têm o equivalente aqui ao Enem, que é o GCSE, é o exame final, que também ele é padrão, e ele vai servir para medir a performance desses alunos como instrumento padrão. Tudo isso, Rodolfo, vem desde essa busca lá de 50 e pouco, de você tentar organizar a aprendizagem dos alunos e tentar harmonizar a avaliação, falar a mesma língua, ter o mesmo instrumento. Isso funcionou tanto naquele contexto que outras universidades começaram a adotar. Não só outras universidades, outras escolas. E aí, escola de ensino médio, ensino fundamental, ensino infantil, espalhou no mundo inteiro. Na minha tese, por exemplo, eu tenho gente do Irã, eu tenho pesquisadores do Irã que criticam a taxonomia de Bloom, eu tenho pesquisadores indianos, eu tenho pesquisadores brasileiros, americanos e britânicos. Então, a gente tem um monte de gente no mundo inteiro trabalhando com isso já desde 56, né? Só que tem muitos problemas. Um dos problemas, por exemplo, é a taxonomia de Bloom. É difícil de explicar, mas assim, não é difícil, ela leva tempo. Então, como é que funciona? Você assume que os alunos vão trabalhar com 2 dimensões de conhecimento, certo? O tipo de conhecimento que ele vai aprender e o processo cognitivo que ele vai usar para alcançar esse conhecimento. Então, a gente está falando de uma tabela bidimensional. Então, você tem o conhecimento factual, o conhecimento conceitual do aluno, o conhecimento processual e o conhecimento metacognitivo do aluno. São esses 4 conhecimentos que a taxonomia de Bloom trabalha, a revisada, certo? A revisada. Os processos cognitivos são lembrar, compreender, aplicar, analisar, e eu sempre esqueço o último antes do criar. O último é criar, né? Mas tem 6 processos cognitivos. Ou seja,
você vai dar um conhecimento para o aluno vai acessar esse conhecimento de determinada forma. Vou te dar um exemplo, Rodolfo. Então, a gente está falando aqui, por exemplo, de como os Estados Unidos queria ganhar a corrida tecnológica da União Soviética, e por conta disso, os pesquisadores estavam tentando chegar a esse tipo de... Como é que a gente vai melhorar esse ensino e formalizar esse ensino de forma que a gente tenha um instrumento só para avaliar todo mundo? Isso aí é um fato. Eu não estou te explicando causas, razões, circunstâncias, cara, eu estou te dando um fato. Em 1956, Benjamin Bloom e seu grupo de pesquisa fizeram esse referencial teórico que passou a ser conhecido como a taxonomia de Bloom, que categoriza alunos de acordo com seus aprendizagens e conhecimentos. Eu vou começar a explicar isso para você, e a gente está indo num nível mais profundo de aprendizagem. A gente vai começar a analisar isso, aplicar esse conhecimento em outros cenários, a gente vai ver se isso funciona. Se eu for tentar aqui fazer um quiz com vocês, vamos ver quanto vocês... Quer ver, ó? Vamos ver se vocês lembram. Eu vou fazer um quiz com vocês, vamos ver se vocês aprenderam alguma coisa agora. Quando foi que o Benjamin Bloom se reuniu para fazer pesquisa com seu grupo de estudo? 56. Muito bom, parabéns, Carlos. Estou prestando atenção, professor. Então, em que país? Em que país que aconteceu? Pô, aí você me pegou, hein? Não lembra? Estados Unidos? Estados Unidos, né? Estados Unidos, muito bom. Agora sim, Rodolfo, por que eles fizeram isso? Por que eles fizeram isso? Por que eles fizeram isso? Porque eles queriam padronizar o sistema de ensino e desenvolver certas habilidades dos estudantes, habilidades básicas dos estudantes. Legal, muito bom. Você compreendeu a coisa, é um processo cognitivo um pouco mais difícil. Agora, vamos piorar isso aqui. Ô, Sara, o que você acha que você acha que isso aí levou ao quê? A taxonomia? A taxonomia de Bloom, essa padronização do ensino. O que você acha que isso aí levou? Como é que você vê o desenvolvimento disso? De acordo com o que a gente conversou agora. Você acha que levou alguma vantagem, não vantagem? O que você acha? Fala para mim. Tem uma vantagem, mas eu acho que também levantou vários pontos de atenção em outras escolas, né? Porque claramente até ali não tinha esse padrão, então tinha escolas talvez mais avançadas, menos avançadas, então teve que levantar aí um preparo no ensino, não só analisar os alunos, mas uma orientação para as escolas, para chegar nesse padrão que eles querem, vendo pela taxonomia de Bloom. Legal. Você aplicou, primeiro você analisou o que a gente discutiu, e você viu como a pergunta é mais aberta, e ela é difícil de você responder. Você pergunta, joga na sala de aula, o cara, velho, é difícil, né? Jogou pra mim, né? Eu joguei pra você, te conheço, velho. Então, mas assim, Rodolfo, a ideia toda era você fazer isso, você conseguir determinar onde o aluno está na sua jornada pedagógica, entendeu? Então, na mesma sala, a ideia não é você ir de um nível para o outro, especialmente na taxonomia revisada, que é com a qual eu estou trabalhando. Não quer dizer que você vai levar o aluno de lembrar, para compreender, para analisar. Não é uma escadinha. Tem gente que acha que é uma escadinha. Não é. O Anderson e Krathwohl, no livro deles, eles falam, isso não é uma escadinha, não é hierárquico. Na mesma sala de aula, bicho, você vai ter aluno que só lembra, aluno que compreende, aluno que está criando produto ali, respondendo questão de vestibular, todos eles ao mesmo tempo. E você, como professor, você está sambando nesse samba doido aí, velho. Isso, por um lado, é muito interessante como método, proposta de ensino-aprendizagem, especialmente para você avaliar seus alunos e saber onde eles estão. Porque, cara, por exemplo, hoje mesmo eu testei uma hipótese que eu tinha na minha sala de aula, né? Então, eu tenho uma sala de 8º ano, e a gente está falando sobre técnicas de separação de substância. Então, semana passada, na outra aula a gente falou de filtração, aí eu fiz café com eles, né? Falei, lá no Brasil a gente faz café, gosta de café filtrado, peguei o filtrinho e tal, não sei o quê. Aqui tem a prensa francesa, você bota lá, funciona como uma peneira, beleza. Vocês lembram o que é filtração? Lembra? Agora, hoje eu cheguei lá para eles e falei o seguinte, pessoal, quero que vocês desenhem o diagrama científico que está aí na lousa. Aí eu tinha um Erlenmeyer com um funil, o papel filtro dentro,
e aí você tinha o filtrado e resíduo em cima, né? Aí eu falei para eles, aqui um potinho de sal, eu quero que um de vocês faça a solução e o outro vai separar o líquido do sólido para mim, baseado no diagrama. Boa sorte, galera. É isso aí. E aí eu fui ver o que eu vi eu consegui medir no olho, cara, sem fazer prova nem nada, quais os alunos conseguiram usar o diagrama e a memória deles da aula anterior para fazer um aparato de filtragem, né? Então, para mim, como professor, já sabia na hora que estava acontecendo. Isso é muito legal. E agora, Rodolfo, vou responder a sua segunda pergunta. Por que a taxa de abandono da carreira é tão alta na Inglaterra e em outros países, mas especialmente aqui na Inglaterra? Porque uma das explicações é que órgãos do governo, eles forçam essas taxonomias na cabeça do professor, fazendo com que isso se torne mais trabalho. Então, assim, tem gente que não basta só eu dar essa aula, o cara quer que eu ponha evidência no caderno do aluno. Tem que ter evidência lá, e eu tenho que corrigir o caderno do aluno tantas vezes por bimestre, e essa correção tem que ser individualizada e não sei o que e tal, e faz com que a minha carga de trabalho seja tão alta que depois de 3 anos, bicho, eu tô surtado já, tô estressado, a ansiedade é alta, porque o lance de ensinar os meus alunos virou uma cobrança excessiva de cima para baixo. Não são outros professores, a gente trabalha no mesmo departamento, a gente está falando do diretor da escola, a gente está falando, nem mesmo diretor, a gente está falando do MEC. Aqui a gente tem o Department of Education, tem um órgão de inspeção que chama Ofsted, que vai em todas as escolas, eles têm um ciclo lá de inspeção, e eles vão nas escolas ver se os professores e as escolas estão trabalhando para aumentar a educação dos alunos, né? E aí, cara, tem muito professor que fica engolido na carga de trabalho, porque você imagina se é o cara que veio da engenharia de produção, você nunca deu aula na sua vida, aí você fez seu PDCI, você tá todo felizão lá, não, mas legal, você dá aula, é da hora, os alunos são mó legal, meu. E aí você entra na sala de aula, depois de 1 mês, 2 meses, começa a vir a carga de trabalho. Tem que corrigir isso, tem que corrigir aquilo outro, tem que fazer tal coisa, tem sistema na sala, tem spreadsheet, tem planilha de Excel, você tem que avaliar, fazer quase uma análise de conteúdo na nota dos alunos. Cara, tem gente que abandona por causa da carga de trabalho. E tem a ver com isso que a gente está conversando, Rodolfo, que a gente tem a ver não só com a taxonomia de Bloom, mas tem a ver com outras taxonomias e outras práticas de ensino que se impuseram e outros, inclusive, cara, tem um mecanismo de pesquisa em educação que pessoas que estão mais acima hierarquicamente tentam impor isso nas escolas, entendeu? Para benefício dos alunos, mas sem pensar na carga do professor. E isso é um problema. Isso é um problema. Então deixa eu só fazer um comentário, então, sobre isso. Não, eu entendi. Então, por exemplo, a carga de trabalho é gigantesca, como provavelmente é em todo lugar do mundo. Aqui no Brasil nós sabemos que é também, né? Mas e a questão salarial, por exemplo? O salário deve ser muito bom, deve ser muito atrativo por conta disso, né? Com o tempo Quando você começa, aqui o professor, o salário do professor ele é meio que tabelado, bicho. Então, assim, quando você começa a formação, você saiu, você se qualificou, fez seu PDC, conseguiu seu QTS, Qualified Teacher Status, sem lá o certificadinho que você pendura na geladeira, fala, tem o meu número de registro, sou um professor. Muito legal. Você vai por uma faixa salarial, que é inicial. Salário ok. Não é aquele salário que você fala assim, nossa, resolvi os meus problemas, né? Você é um pai de família, você tem uma criança na casa e uma criança a caminho, você se segura, velho. Você não vai sair gastando igual maluco, não. Você vai comprar o PlayStation 4, você não vai sair no cinema toda semana, não vai fazer isso. Você vai viver uma vida ok, né? Você paga seu carro financiado, você se controlar, você não se endivida, mas não é aquela vida de marajá. Depois, aí como é que foi? Eles têm um sistema que chama appraisal, que todo ano você tem um professor do seu departamento, né? Digamos, o departamento de ciências é bem hierarquizado. Então, a gente tem o Head of Science, que é a diretora do departamento.
Pensa num professor coordenador na escola estadual. Professor coordenador, ele coordena a área de ciência. Você tem um para ciência, em português, história, geografia, ou, vamos mudar, ciências da natureza, ciências humanas e ciências matemáticas, e ciências linguísticas. Você tem essas 4 áreas aí do BNCC lá, né? Essas grandes áreas aí, você tem um professor coordenador para cada uma. Aí você tem os professores abaixo, você tem o diretor de ensino fundamental 2, o diretor de ensino médio. Esses diretores se preocupam com esses grupos, com esses ciclos de aprendizagem. E aí você tem os professores, certo? Bom, uma dessas pessoas, que é minha chefe, vai chegar para mim no ano e vai falar, Daniel, a gente tem 3 metas para você. Se você conseguir alcançar as 3 metas, você vai ter aumento de salário. É assim que funciona. Eles se falam, ó, no meu caso, por exemplo, eu tenho, para esse ano, eu preciso escrever folhas de, não sei como traduzir isso, reduce scaffolding, como é que eu traduzo esse negócio? Você vai tirar o suporte pedagógico do aluno naquela folhinha de equação, certo? Então, eu tenho uma equação de densidade, e aí eu vou escrever a equação de densidade, né, D igual a M sobre V, aí eu faço para o aluno, tiro um pouco daquela explicação, tiro a unidade final, mas eu deixo todo o resto na folha. Aí eu tiro a resolução, aí eu tiro a fórmula, e com o tempo a ideia é que o aluno se torne mais independente. Eu tenho que escrever isso para todas as equações do ensino fundamental 2. Densidade, força, momento, etc, etc. Eu tenho que fazer isso aí. Isso é minha primeira meta. Segunda meta, eu preciso revisar as provas e ver que as provas estão alinhadas com o currículo. Segunda meta. Terceira meta, eu preciso que os meus alunos tenham um bom desempenho na escola, né? Não todos, mas eu tenho que mostrar que eu estou tentando alcançar, inclusive os alunos com pouco desempenho, que eu estou tentando levar esses alunos mais para frente. Eu consegui alcançar isso, meu salário aumenta no ano que vem. E isso acontece todo ano, até você chegar no teto, certo? Teto aí, você vai chegar nos 50 mil por ano. 50 mil por ano, aí sim é o salário bom. É o salário inicial. Pode falar. Desculpa, Sara, mas esse é o salário inicial de um monte de outras profissões. Quer ser programador, você quer ser bicho. Tem uma amiga minha que ela é, o que ela é? Sei lá o que ela é, mas o salário dela inicial é 35 no ano. Inicial, sabe? Que de professor vai para 20. Dependendo de onde você estiver, né, cara? E dependendo da sua qualificação. Então, assim, o salário ele fica bom, Rodolfo, mas demora. Demora, entendeu? Então, assim, o que é legal é que você trabalha numa escola só. Então, você não é aurista. Isso é uma coisa que no Brasil ainda me pega, cara. Quando eu penso, por exemplo, que no Brasil eu tinha que trabalhar em 5, 6 escolas para fazer o salário do mês, bicho, você não desenvolve um relacionamento com os seus alunos, né, cara? É difícil, mano. Porque você entra aqui agora, aí no meio do ano entra outro professor, o cara sabe, o aluno sabe que isso vai acontecer. Ele não tem nenhum tipo de motivação para se apegar a você. Não vai falar, pô, o professor Daniel é o meu professor de biologia, o cara tá comigo já faz 2 anos. E não é culpa tua, é culpa do sistema, como o sistema funciona, entendeu? Uhum. Então, cara, isso para mim é muito vantajoso, que eu tô lá na minha escola já faz 2 anos, os alunos me conhecem, eles sabem o que eles podem e não podem fazer na minha aula, né? Eles sabem que eu gosto de ciência, que o professor Daniel explica, porque ele gosta muito de astronomia, ele tem telescópio, e aí você vira aquele mito na escola, sabe? Os caras falam, você vai ter aula com o professor Daniel, nossa, que legal, o professor Daniel faz tal coisa, tem clube lá de astronomia, não sei o quê, etc. Entendeu? Então, assim, isso é muito legal. E por causa desse tipo de coisa, velho, o salário, ok, um dia eu chego lá, entendeu? Lembra daquela história que há muito tempo atrás o Geraldo Alckmin falou, o governador de São Paulo? Dá aumento para os professores, lembra? Muitos anos atrás, que teve inclusive uma greve de professor gigante, que perguntaram para ele, algum repórter perguntou, e aí, governador, vai dar aumento? Não, os professores fazem isso porque eles amam, eles não precisam de aumento de salário. Lembra dessa história? Vocês lembram dessa história? Eu lembro muito bem. É claro que eu lembro, me ofendeu profundamente, cara.
Não, eu amo o que eu faço, mas eu quero pagar minhas contas, né, bicho? Vou pagar a Claro, conta não, falando e- que eu amo muito água, que eu amo muito luz. É, Tentar pagar a conta, sim. pois é, Não, cara. mas é isso, é porque aqui no Brasil, por exemplo, eu tive uma experiência que eu ministrei aulas em escolas estaduais, e ali entre o mestrado e o doutorado, depois do doutorado, ali um tempinho, eu já estava sem bolsa e tal, acabei ministrando um pouco. E eu tenho vários amigos, amigas que são da área de ensino, do ensino público. E o que acontece é o seguinte, você tem, assim, é muito interessante, porque fala assim, mudar tudo, mexer tudo. Uma das variáveis que praticamente passam despercebidas é a questão do salário. E aí, por exemplo, você não fala em aumentar salário. Então, por exemplo, um professor ele não consegue ter um salário que seja minimamente digno para ele poder ter uma vida razoavelmente tranquila, né? E aí, exatamente o que você falou, ele precisa dar aula em várias escolas, aí você tem uma rotatividade muito grande, então você não desenvolve o personalismo com as turmas, né? E aí fica aquela coisa, você é o, digamos, o calouro da vez, né? Você chega lá, dá uma aula um mês, aí você muda de escola. Então você tem uma série de problemas, tá? Esse é um deles. Pois é, cara, é um deles, é exatamente o que você falou, Dolph. E aí, quando você pensa assim, cara, o problema educacional do Brasil, vai governo, entra governo, cara, aí muda sistema, muda proposta pedagógica, muda documento, mas ninguém muda o estilo de vida do professor, cara. E se você não mudar o estilo de vida do professor, é o cara que faz a escola acontecer, não é o governo. Não é o MEC que faz a educação acontecer. Quem faz a educação acontecer é o professor na sala de aula. É a gente, cara. Então, você entra lá todo dia, você vê seus alunos, você vê suas crianças, você brinca, você chora com as crianças, você dá abraço nas crianças. Quer ver qual foi dos governadores que durante a pandemia perdeu o sono para corrigir a atividade do aluno, porque o aluno não tinha acesso à internet, que você tem que se virar para fazer WhatsApp, grupo para o aluno aprender. Quem que fez isso? Quem que fez isso? Foi a gente, cara, foi professor, a gente que se matou, a gente se virou, a gente procurou, a gente aprendeu a gravar a aula da noite pro dia, entendeu? Sabe? Por causa disso, cara. E aqui, semana passada, o nosso ministro da Educação falou que os professores não trabalharam durante a pandemia. Não sei se vocês viram. É um palhaço, né, velho? Eu ouvi muita gente, isso aí, inclusive, é o falando professor. isso. Pois é. E não quer que volte a aula presencial porque o professor tá no bem bom. Como Quando o professor como esteve se no a bem gente bom não quisesse uma vez na voltar. vida? Como se a gente não tivesse aqui rezando para voltar logo a aula, né? Sim. Carlos, eu tava Meu aqui na Deus. Inglaterra, bicho, tava aqui na Inglaterra, e eu tava fazendo não só o mestrado, com um monte de professor, né, Sara, você é um deles, a gente lá conversando toda semana sobre as nossas dificuldades na sala de aula, fazendo mestrado, cara, durante uma pandemia, para tentar melhorar o desenvolvimento dos nossos alunos, para dar um mínimo de condição para os caras terem um início bom na vida, no mercado de trabalho, né? Fazendo pesquisa com os professores. A gente teve no nosso curso, no primeiro curso que a gente fez, que foi o curso piloto, para a nossa pesquisa, a gente teve 200 professores inscritos, porque o título do curso era, como é que era? Preparando aulas para o aluno do século XXI. Um monte de gente querendo saber que ferramenta usar para avaliar aluno na internet, sabe? Os professores se preocupando. E aí depois a gente fez a segunda edição, com o Instituto Educacional Futuro da Ciência, e aí, cara, que é os dados que vão entrar na pesquisa, e os professores que estavam lá fazendo a pesquisa pra gente, cara, muita gente não conseguiu entregar trabalho final porque escola fechou, porque não tinha sala de aula, os caras não conseguiram aplicar o que aprenderam no curso, e me mandava e-mail falando, Daniel, desculpa, não conseguimos fazer e tal, não sei o quê, porque o professor teve uma vida de cão nessa pandemia. O cara me fala que não, e é o ministro da educação, velho, você pensa assim, como é que a sociedade vai encarar isso, velho? Como é que o pai do aluno vai ver isso? O cara é o ministro da educação. Para você que é o pai de aluno, você trabalha ali 7 dias na semana, você vende café, ou você trabalha na padaria da esquina e tal, e o chefe dos professores do Brasil fala isso. Que moral que a gente tem, bicho? Entendeu? O cara vai acreditar no ministro da Educação. O ministro da Educação Claro. falou,
É o que está acontecendo, porque é a mensagem que eles dão. Então, por isso que a gente quis fazer a pesquisa que fosse focado no professor, cara. Eu queria saber como professores aí no Brasil refletem de acordo com essa proposta que a gente está propondo, entendeu? Proposta que a gente está propondo, obviamente, né? Mas essa ideia, a gente quer saber como é que o professor pode ter a vida mais fácil, mais simples, cara. Eu não sou político, provavelmente nunca vou ser, a gente não tem como mudar LDB, BNCC, o BNCC chegou, vai ser o novo PCN, todo mundo vai conversar, vai falar, vai debater e tal, e vamos ver onde vai dar, vamos ver daqui a 5 anos onde vai estar o BNCC, né, cara? E assim, se depender deles para facilitar a vida do professor, eu nunca consegui acreditar, Carlos, que os ministros de educação, os políticos em quem eu votasse, iam mudar nada para mim, porque, cara, eu fui professor durante o governo Lula, aí mudou, foi a Dilma, e em São Paulo foi sempre o PSDB, né, desde que eu estava aí, até quando terminou minha carreira. Ninguém nunca fez nada por mim, bicho. Na sala de aula, eu fui eventual, eu fui temporário, eu fui efetivo, eu ganhava 10 conto a hora aula, eu tive que me exonerar porque eu não tinha dinheiro para pagar a gasolina, porque eu trabalhava lá no Cata Preta e depois dava aula em São Paulo. Não tinha dinheiro, bicho. Então, esses caras nunca mudaram nada na minha vida. Juro, nunca mudaram nada. Qual a motivação que você tem depois, né? Qual a motivação que você tem de melhorar como profissional se você fazendo de tudo não tem nenhum tipo de retorno positivo com isso? Pelo menos aí na Inglaterra tem essa questão de você tem meta, então bateu a meta, melhorou. Bateu a meta, melhorou. Aqui, você pode bater várias metas que... Se você não ficar trocando de escola, se você não ficar agrupando várias escolas para ter uma renda digna no final do mês, e digna a gente não está nem falando de um digno sair viajando por aí, fazer as coisas, não, digno de ter uma casa decente, ter comida na mesa, conseguir proporcionar cultura para os seus filhos, se você tiver filhos, é muito difícil, muito complicado. Pois é. E eu tenho um comentário para fazer, Daniel, dentro disso que você falou, eu acho que é interessante, mas eu quero fazer um comentário. Sobre o aspecto educacional. A educação no Brasil ela é muito mal compreendida, ela é muito mal propagada, ou melhor, ela é muito mal falada na mídia, né? Ela é muito mal falada na mídia. E aqui no Brasil criou-se uma cultura que você sabe bem, né? Então, por exemplo, o sucesso ou fracasso depende de uma variável, que é o professor. Então, criou-se essa cultura. E aí eu tenho uma coisa só para comentar dentro disso que você falou, né? Que isso era uma coisa que eu já ia comentar anteriormente, mas aí você tocou nesse assunto. A educação, o ensino fundamental e médio é da responsabilidade dos estados. Os estados recebem verba federal para isso. No final de 2010, no término do segundo mandato do ex-presidente Lula, eles tentaram criar um piso mínimo. E detalhe, esse piso mínimo vai dentro do que você falou e que a Sara também falou, que, por exemplo, acho que era R$ 1.200. Eu lembro disso. Tá? Eu lembro disso. E aí os estados vetaram. Os estados vetaram assim, nossa, vão quebrar os estados e pagar R$ 1.200. Então eu lembro, por exemplo, o estado de Minas Gerais, na época, pagava acho que R$ 800 o salário de um professor da rede estadual. Tá, o número, posso estar enganado, mas é um número, eu lembro que era um salário pífio, era tipo um salário mínimo para a época. Eu acho Depois que era acha ruim que a gente faz greve. Pois é, velho. E aí é o seguinte, né? Então, por exemplo, aí você tem toda essa problemática. Eu vejo, por exemplo, o Brasil é um país muito diverso, muito complexo, que tem uma população de acho que a última estimativa 212 milhões de pessoas, etc. e tal. Mas só que o investimento em educação ele tem que ser sério e tem que ser maciço. Daí as pessoas aqui no Brasil, na minha opinião, fazem discussões distorcidas. Você gasta muito com universidade e você gasta pouco com ensino básico. Aí o pessoal fica fazendo essa discussão. Mas, por exemplo, o salário das universidades é um salário digno. E recentemente teve um professor da Escola Politécnica da USP que ele publicou um estudo que ele fez,
que, por exemplo, o custo de um estudante da USP está na média ali de, acho que R$1.200, R$1.300. É mais barato você manter a USP com os estudantes que estudam lá do que, por exemplo, você pagar uma faculdade particular. Quer dizer, você tem essa variável, você tem a variável também dos interesses do ensino privado no Brasil. Que o ensino privado no Brasil, você paga caro por ele e a qualidade dele é questionável. Então, você tem uma série de questões. Tá? Ele ficou, o sistema, só desculpa cortar, Rodolfo, mas o sistema ele ficou perverso, né, cara? Assim, a gente sempre teve a divisão entre pública e privada, né, cara? Que sempre aconteceu, mas hoje ficou perverso, cara. Porque, assim, você tem, na rede privada, você tem, obviamente, uma competição por resultados, porque, no final das contas, determinados serviços que vendem apostila querem vender o marketing que tantos mil alunos que fazem aquela apostila entraram na USP, Unifesp, Federal de Janeiro e sei lá o quê, certo? E aí, cara, a sociedade vê isso e vê o abandono que tem na escola pública, cara, e a sociedade quer botar o filho, dá pro filho a melhor chance possível para começar a vida no mercado de trabalho. É o que todo mundo quer. E aí o cara põe na escola privada. E o que isso faz? Isso alimenta esse sistema, e assim, a gente está falando nos últimas 2 décadas, 3 décadas, isso cresceu de um jeito, cara, essa diferença cresceu de um jeito que não tem mais como você, eu não sei como é que estão os números, mas até onde eu consigo ver, assim, minha opinião, educada, é que até onde você consegue ver, não tem muita competição entre a escola privada e a escola pública, porque o aluno da escola pública nunca vai ter os melhores professores e os melhores materiais, porque esses caras, o professor é tão mal pago, que o professor, ele precisa ir para a rede particular, porque a rede particular também fez isso, aumentou o salário para chamar professor, porque afinal de contas precisam de professor para ensinar o negócio, né? Então, eles aumentaram o salário do professor, o professor tem aquela escolha que eu tive, né? Ou você trabalha na escola pública, ou você trabalha na rede particular. Eu queria trabalhar na escola pública, porque você tem mais liberdade, os alunos precisam mais de você, né, cara? Porque, enfim, você tem alunos em muita situação de vulnerabilidade, pela natureza do público que você atende. E aí, cara, você tem esses professores, por causa do nosso estilo de vida, que a gente precisa pagar conta, a gente quer ter um mínimo de... O que você faz? Você vai para a escola particular, porque, afinal de contas, cara, amor não enche barriga, né, velho? Então, é o que a gente faz. E aí, o que acontece? Com o tempo, o sistema, ele tá absorvendo, ele tá quase que fagocitando os professores da escola pública, e o que acontece é que os professores a escola pública vai ficando cada vez mais longe e mais incapaz de competir com os resultados da escola particular. E aí, o que você faz? Você é um país que se orgulha de ser uma nação educadora, só que os seus alunos mais vulneráveis não tem como ter educação que você quer que eles tenham, porque eles não têm condição, velho. E assim, não tem... O problema é que eles chegam no mercado de trabalho depois e não tem como competir com os outros que estudaram, pagaram milhares de reais por mês, com sacrifício dos pais e tal, para poder... Porque assim, o aluno, ele não sabe o que está acontecendo, não sabe que o pai dele está fazendo hora extra de sábado, domingo, caramba, para pagar a mensalidade dele, né? E aí, depois ele faz o curso dele, ele faz a formação dele, e o que acontece é o que acontece com a gente, às vezes, né, velho? Sai do país porque não consegue ficar no Brasil. Eu queria muito ter ficado no Brasil, mas eu não consegui, velho. Eu não consegui. Por causa da opção de vida que a gente teve que ter com a nossa família, eu saí do Brasil. E aí, eu não tive bolsa de ninguém. Eu falei, cara, vou vender tudo, vou na cara e na coragem. Se um dia eu for professor de novo, que bom pra mim. Se não, velho, vamos procurar a vida. Porque... Olha a opção que você teve que ter, né? Sair por uma coisa completamente insegura do que ficar aqui no país, com a segurança que o país te dá, mas por uma questão de sobrevivência mesmo. E assim, a gente... Do dinheiro que você vai ter. Pois é questão de assim, não é aquela coisa de, nossa, Daniel tá na Inglaterra e tá arrancando rios de dinheiro. Pelo amor de Deus, velho. Não é assim que a coisa funciona, porque no final das contas, eu ganho em Libra aqui, mas eu pago minhas contas em Libra também. Então, eu não ganho em real.
né? Se eu ganhasse Libra e vivesse no Brasil, meu filho, nossa, eu seria... Opa, eita, nós, mas não é assim. A gente ganha em Libra, paga em Libra, vive em Libra, paga imposto, e é assim, a vida é a vida, cara. Então, o que a gente sempre quis, pessoal, com a pesquisa, foi tentar dar para o professor no Brasil alguma coisa que ele tenha controle. Então, já que essa é a minha vida, e já que ninguém vai fazer nada por mim, como é que eu, professor, consigo, pelo menos, aumentar a qualidade da educação dos meus alunos? Essa foi a minha preocupação, quando a gente começou a fazer pesquisa, cara. E assim, a gente acha que tem alguma coisa nessa proposta pedagógica que pode ter futuro. Não sabemos ainda, a gente está analisando os resultados, né? Está analisando o que os professores disseram nos cursos, tá? Nos questionários que eles responderam e nas entrevistas que a gente fez, para saber se a gente dedica mais tempo a isso ou não. Mas, assim, a minha preocupação, Rodolfo, Carlos e Sara, sempre foi... Eu estava na pele de vocês, eu tive na pele de vocês por 6 anos, né? Professor no Brasil, sabe a vida que tem. Se eu tivesse conhecido isso no início da minha carreira, talvez a minha jornada com os meus alunos tivesse sido diferente. Talvez os resultados seriam diferentes. E assim, com isso eu não quero dizer que o que foi feito nos Estados Unidos é tão bom que tem que ser implantado no Brasil. Não é isso, porque não é verdade. Existem muitas críticas à taxonomia de Bloom revisada, não é perfeito, tem um monte de variação, e uma das coisas que a gente está percebendo na nossa pesquisa é que os professores aparentemente gostam dela se tiverem tempo para aprender, porque ela é complexa, entendeu? É um negócio que vai passar, eu consigo ver, se isso se tornasse um negócio no Brasil, eu consigo ver uns 2 anos de faculdade, de licenciatura, aprendendo a implantar esse negócio, entendeu? Porque, assim, é tentativa e erro, cada professor conhece o seu caminho, conhece sua turma, funciona com a turma, não funciona com o outro. Tem outras taxonomias que estão surgindo, tem a taxonomia solo, por exemplo, que tem gente que prefere rios de distância, que é a taxonomia de Bloom. Mas eu decidi fazer a de Bloom revisada porque é que eu tive contato, é que eu conheci, e é isso aí, velho. Não tenho tempo para aprender tudo. Eu quero jogar videogame, velho. Entendeu? Daniel, nossa, a conversa está muito interessante. Eu tenho um monte de perguntas aqui para te fazer, mas a gente já está caminhando para o fim, né? Então, eu queria te fazer uma pergunta que você falou assim, de algumas diferenças, né, entre o ensino daí e o ensino de cá, né? A gente tocou em todas essas questões políticas, sociais e tal, mas do ponto de vista da estrutura da escola, é muito diferente aí, aqui, assim, estrutura material, sei lá, laboratório, físico. Isso, espaço físico, material de trabalho, laboratório. Tem bastante, assim, lembra da conversa de sala ambiente? Tem, as escolas, elas têm, por exemplo, a aula de ciências acontece dentro do laboratório de ciências, né? Uma das coisas que é mais legal é que eu trabalhei em 3 escolas, e nas 3 escolas você tem 3 a 4 técnicos de laboratório para professor de ciência. Então, eu quero fazer extração de DNA, né? Então, você fala, você põe lá na sua lista de laboratório, semana que vem, quinta-feira, período 2, eu vou fazer extração de DNA. Os caras pegam todo o material para você. Você não sai correndo, entendeu? Já tem na escola. Isso é a verba que vem do governo, que é para comprar material. É parte do orçamento, entendeu? Parte do orçamento para comprar material. A aula de arte, por exemplo, cara, a aula de arte é aula de arte mesmo. Os alunos, eles têm papel desse tamanho, vai fazer retrato, vai fazer pintura, vai fazer o que der na telha deles, faz exposição na escola, tal, né? Isso assim, cara, aula de fotografia, aula de teatro, matemática, tudo isso aí tem material para os alunos. Do ponto de vista do aluno em si, criança só muda de endereço, bicho. Então, você tem criança que conversa no teatro, você fala, ô fulano, ô John, I told you before, né? John, stop talking, not over me, John. Né? Então, você
E essa conversa tem, bicho, sempre tem. Mas eu queria mostrar para vocês, esse é o caderno de um aluno, quer ver? Então, por exemplo, que eu estava corrigindo o caderno, né? Então, a gente tem aqui o caderno do aluno, né? Aí você tem regra de laboratório, como é que faz. Aí você tem, por exemplo, as atividades, ó. Isso aqui eu não tenho impressora na escola, então eu mando para a escola imprime, né? Eu posso imprimir de casa. Se eu estou preparando aula aqui, eu quero imprimir lá, eu mando a escola imprime. Aí os alunos tá aqui, né? Tá, eu tenho que corrigir, eles corrigem o trabalho deles, ó. Não sei se vocês conseguem ver, corrige o trabalho deles, né, velho? Então, isso não muda muito, cara. Você faz mapa conceitual na lousa. Uma coisa que eu acho muito legal é que toda escola tem PowerPoint, tem projetor overhead, né, aquele que está em cima. E assim, embora eu não use PowerPoint toda a aula, assim, cara, nos primeiros 5 minutos da aula, você bota o PowerPoint lá com 5 questões para o aluno responder. Aí o aluno senta, abre o caderno, né, e faz... Em matéria de suporte de infraestrutura, cara, eu sinto a diferença do caramba, sabe? Então, assim, por exemplo, eu queria ter muitas vezes na escola que eu trabalhava lá no Cata Preta, velho, eu queria fazer e eu falo Cata Preta que eu trabalhei lá mesmo, velho. Trabalhei numa escola lá, era no topo do morro lá, e não tinha laboratório na escola. Quer dizer, tinha um laboratório, e o equipamento que tinha no laboratório, eu acho que era o mesmo desde 85. Né? Desde 1985, quando eu nasci, o negócio estava lá, e eu acho que nunca ninguém mexeu, e sei lá, velho. Tá tudo encaixotado, as bancadas sujas de pó que ninguém usava, tal. E aí você tinha que pegar os alunos, aí você vai dar aula de, sei lá, destilação. Você vai explicar para o aluno o que é destilação. Na lousa, bicho, é chato pra caramba. Né? Eu posso pedir pro cara lá, essa semana agora, eu pedi pro cara, ó, eu preciso dar uma aula de destilação. Me arruma aí o destilador. Aí o cara, ele monta lá para mim o destilador, deixa na sala, e põe lá, e fica lá. Eu não tenho esse trabalho. Eu tenho que chegar na escola mais cedo para preparar a minha aula, entendeu? Eu preparo minha aula de casa, o experimento que tem que fazer, eu falo pro cara, dá um experimento de fotossíntese para mim aí, experimento tal, da página tal, do livro. Pronto. Ele faz tudo para mim. E isso faz uma diferença, bicho. Isso faz uma diferença animal. Mas assim, esses técnicos de laboratório podem ser professor em formação, entendeu? Estagiário, cara que está na licenciatura ou no bacharelado de biologia, primeiro, segundonista, eles ganham bolsa ou eles ganham salário menor, né? Um salário menor, mas dá para pagar a faculdade, dá para viver a vida deles, o cara é solteiro, entendeu? Então, cara, é chamativo. Para quem não é da... O cara, por exemplo, o técnico de laboratório lá, o chefe dos técnicos na minha escola, ele é bacharel em química. Mas não quer ser professor. Também não quer trabalhar na indústria. O cara quer ser técnico de laboratório, né? Organiza o trabalho dos professores lá, tá tudo ali, manda na gente. Chega no dia lá e fala, hoje não tem prática, porque não tem. Acabou ácido clorídrico. Tchau, gente. Faz outra coisa aí. Entendeu? Então, cara, tem essa dinâmica, sabe? E isso faz muita falta. Faz muita falta. Quando eu estava na rede particular no Brasil, eu tinha um laboratório só que a gente tinha que dividir entre professor de química, física e biologia, e eu tinha que organizar tudo, cara. Pega a vidraria, aí chega na escola, a aula começa às 7, chega na escola às 6h30, não, 6 horas da manhã, pega a vidraria, põe na mesa, aí acaba a aula, tira a vidraria, entendeu, cara? Era um porre. Cara, a universidade aqui também é assim, viu? A gente não tem giz, a gente não tem giz, não tem folha para aplicar a prova, você tem que levar da sua casa, é assim. Então, cara, é assim, isso não... É o Brasil. Então, tá no nosso controle de professor, cara? Não devia ser preocupação, cara. Não devia ser preocupação, isso aí é coisa que é infraestrutura, tem gente que é pago para fazer isso, bicho. Sabe, a gente é pago para dar aula, cara, a gente é pago para corrigir prova, para preparar a aula, a gente é pago para isso, a gente é pago para chegar lá e entregar fazer o cara se apaixonar por ciência, bicho. Esse é o nosso chamado, entendeu? Você acredita nessas coisas. Esse é o nosso chamado, nossa vocação. É por isso que eu nasci para ser professor. Eu nasci para entrar numa sala de aula, chegar, galera, é o seguinte, isso aqui na minha mão é uma safira. Se eu contar para vocês, tem um planeta em outra galáxia que chove safira.
Meu Deus, professor, e não sei o quê. O meu papel é esse, cara. Eu ouvi uma vez alguém falar e faz muito sentido. O professor é um comunicador de ciência, cara, é um divulgador científico. O professor é esse cara, entendeu? Você é o Carl Sagan daquela sala de aula, né, velho? Você é o David Attenborough da sua sala de aula. É o que você é. Você é o divulgador científico. No meio do caminho, você tem que também fazer questão que o João, a Maria, o Ricardo e o Ernesto e a Josefina fiquem sentados na sala de aula, né, cara? Mas também você entende que o Ernesto não consegue ficar sentado, que a família dele não existe, o pai dele se divorciou da mãe, ele tem 7 irmãos, e os 7 irmãos dividem o mesmo quarto. Você é o cara que pensa nisso. Você não quer que os seus alunos fiquem para trás, você não deixa aluno para trás, mas isso é o que você faz, isso é o seu trabalho. O trabalho da infraestrutura não é teu, o trabalho da infraestrutura é da instituição. Entendeu? Se os caras não estão fazendo isso, eles não estão fazendo o que estão pagando, a sociedade está pagando o cara para fazer. E quem que investiga isso aí? Né? Quem que estabelece que o cara da infraestrutura que não está fazendo trabalho, está fazendo o quê? Está no escritório lá? Não, só queria deixar uma coisa clara, Daniel. Desculpa te cortar. É porque o problema é muito pior, na minha visão. Não tem esses caras. Não é tem os caras e eles não trabalham. Muito pelo contrário. As pessoas que estão lá, por exemplo, onde eu trabalho, trabalham muito. Mas é tudo sobre trabalho. Assim, sempre falta porque não tem verba, né, porque não tem gente, porque não tem nada, porque não tem material. Não é porque as pessoas não trabalham. Então, foi nesse sentido que eu falei então, que não tem gente. É pior ainda. Pior ainda, claro que é. Porque assim, o que você tem é que não existe o emprego. Aí a gente tá falando, o governo, o presidente e os ministros lá, que estão lá no Planalto, lá, os caras estão falando, vamos criar emprego. Vamos, cara. Pega técnico de laboratório e bota em tudo quanto é universidade. Você criou quantos empregos aí? Quantos empregos você criou? Bota técnico de laboratório em tudo quanto é escola. Quantos empregos você criou numa dessa, velho? Entendeu? Mas aí tem que fazer edital, aí tem que ter alguém lá em cima que pensa nisso. Quem que é o político, o vereador, o senador que tá pensando nisso? Os caras não pensam, os caras acham que professor é mágico, bicho, que a gente é milagreiro, sabe? Faz uma oração lá que a gente deve dar aula, mano. É isso aí, cara. E isso, cara, isso cansa todo mundo, né, Carlos? Cansa todo mundo, mano. E Daniel, e tem um detalhe, né? Então, por exemplo, as pessoas só enxergam que o professor trabalha com o número de horas que ele ministra dentro da sala de aula. E é legal você estar falando isso, por quê? Porque é óbvio que o trabalho não é só, sei lá, as 20 aulas que você dá durante a semana. O trabalho ele é muito mais que isso. Ele é o quê? Ele é preparação, ele por exemplo, isso que você falou do laboratório, correção de caderno, de atividades, de listas, de provas. Então, se a gente for contabilizar de fato, o trabalho, muitas vezes, um professor ele trabalha 60 horas, 70 horas por semana. Ah, muito fácil, cara. Sim, eles falam, né? A professora é vida boa, trabalha meio período. A gente trabalha meio período remunerado, porque o resto todo, ninguém olha, né, cara? Leva não sei quantos cadernos para casa para corrigir, isso tudo está sendo contado? Não está sendo contado. Fica aí procurando jeitos de pelo menos não traumatizar o aluno com a matemática. Como que eu não traumatizo o aluno? Não é nem se apaixonar, é não traumatizar, é o mínimo. Cara. Como é que a gente faz isso? É muito, muito difícil. Dani e Rodolfo e Carlos, a gente passou assim, ó, muito no horário. Assim, foi muito. Mas é porque tá muito interessante, Dani, é muita satisfação conversar com você, assim. Todas as conversas que a gente tem, eu tenho pelo menos o prazer de conversar com o Dani sempre, que a gente tá ali junto no mestrado, mas a gente precisa caminhar para o encerramento. E aí eu queria fazer uma última pergunta para você. Daí, do mestrado da Inglaterra, da Olivia a caminho, daqui para frente, o que fará? Quais são os próximos passos do Daniel? Sara, eu não faço ideia, cara. Assim, eu vou falar o seguinte, o que eu imagino? Em primeiro lugar, qualquer hora que vocês quiserem me chamar para conversar, a gente tá aí, bicho. É só mandar o WhatsApp e tamo aí, cara. É um prazer, é super legal, assim, trocar ideia. Eu adoro conversar com o professor, porque a gente é professor, né? A gente entende um ao outro. Mas o que eu estou pensando em fazer? Eu não sei ainda. A gente está vendo se a pesquisa, a gente vai
terminar como mestrado, ou seja, a gente vai pleitear um doutorado direto, para saber que a gente pode ter mais dados para analisar com isso. Não sei ainda, a gente está vendo se vai acontecer. E assim, a ideia é continuar trabalhando. Eu não tenho a menor pretensão de falar, eu vou ficar num lugar para sempre, porque para sempre, para mim, não existe, né, cara? A gente muda sempre, mudei de país 5 vezes, muda de novo, tô nem aí. A gente sempre gostaria muito de ter condição de voltar a morar no Brasil, porque, enfim, cara, eu gosto de heavy metal, mas de vez em quando eu sou chorinho aqui, velho, com pão de queijo, né? E assim, você quer ver futebol, o futebol é horrível, mas eu quero ver futebol horrível, não quero ver o Manchester jogando, quero ver o São Paulo jogar, entendeu? Eu quero sofrer, eu quero fazer isso aí, velho, entendeu, velho? É isso que eu quero fazer isso aí, bicho. Queria que minhas filhas crescessem perto da família, né, velho? Porque isso aí é vida de imigrante, Sara. Então, vida de imigrante, cara, você tá sempre lá. Às vezes você xinga sem querer, porque você não conhece a palavra, né? Você tem que aprender palavra nova todo dia. Às vezes você tá aprendendo com os alunos, você olha, tudo bem, mas lá dentro, no fundo, passa aquela vergonhinha, né, cara? Então, assim, cara, tudo isso é coisa que você não quer passar. Você quer a alegria e a satisfação de estar perto da sua família e, enfim, é o que é. Mas a vida é o que é também, né, cara? Então, tem uma outra possibilidade, que é continuar meus estudos na interface entre ciência e fé, que eu publiquei meu livro esse ano, né, sobre relacionamento entre... eu publiquei meu livro esse ano entre relacionamento entre fé cristã e ciência. Pode dizer pro cara que vai na igreja que a ciência não é coisa do demônio, né, cara? Basicamente... E que a gente precisava muito disso durante a pandemia, né, cara? Então a gente fez o trabalho, publicou aqui numa editora aqui na Inglaterra, e a ideia é tentar continuar esses estudos. Então, se o estudo com a taxonomia de Bloom engatar, vai esse mesmo. Se não, o teu plano B é esse aí. Eu gosto das duas áreas, cara, e tenho trabalhado nas duas áreas, né? Mas, fora isso, eu vou escrevendo meus poemas aqui, eu vou escrevendo meus livros que eu gosto de escrever, e jogar videogame, cara. E é isso aí. Vamos um dia depois do outro e o amanhã a Deus pertence, cara. Muito, muito bom. Eu tinha esquecido de comentar do seu livro também. Não importa onde esteja, Daniel estará fazendo alguma coisa e jogando videogame. Com certeza. E bebendo cerveja. As 3 coisas juntas. Muito bom, Dani. Falando já do seu livro, a gente tem um costume aqui no canal, de sempre no finalzinho, perguntar 3 indicações para o nosso convidado. Então, uma indicação de música, ou banda, ou uma música específica, ou banda, ou playlist no Spotify, enfim. Não precisa ter a ver com ciências e com o seu trabalho, tá? Nenhuma dessas 3 indicações. É como Daniel Pessoa, não Daniel professor, Daniel acadêmico. Daniel Pessoa. Música, né, gênero, banda, outra de livro e outra de filme, e pode ser série também, né? Aí... você que conta pra gente. Tá, beleza. Música é fácil, cara. Tô viciado numa banda de metal, thrash metal, que chama Tourniquet. É uma banda sensacional. E você falou que não precisa ter... É cristã, né? Uma banda cristã. Tourniquet que conhece. Tourniquet é bem louco, cara. Tourniquet é bem louco. E eles são... thrash metal, heavy também. Eles têm um disco deles sensacional chamado Pathogenic Dissonance. Os nomes das músicas são os melhores, cara. Banda fantástica. Eu recomendo muito que vocês ouçam, que puta, banda boa pra caramba. Filme. Se tem um filme que eu recomendo... Filme ou série? Você que escolhe. É filme. Eu gosto muito de filme. Se tem um filme que eu tenho que recomendar, sempre que eu falo com alguém, é o filme de 1997, Contato, do Robert Zemeckis, que é um filmaço sobre procura de vida extraterrestre, pesquisa 7... e o relacionamento entre ciência e fé, e também, porque ela é uma astrônoma ateia que se apaixona por um teólogo liberal, cara. É muito bom, o filme é muito bom. E você tem problema de como a ciência funciona, o filme tem tantas camadas que toda vez que você vê, você aprende uma coisa nova. Contato, 1997, puta filmaço também. Daniel, desculpa te cortar mais uma vez, mas o filme é baseado num livro do Carl Sagan, com esse mesmo nome, Contato. Também. O livro é bom, o livro é da hora, mas o filme é melhor. O filme é melhor. Esse é um dos raros exemplos que o filme é melhor. Para mim, é incrível. Assim, agora livro...
Pô, tem o meu, mas não vou fazer jabá, né, cara? Mas assim... Pode fazer também. Não tem problema não. Estamos aqui para isso. Publiquei, se tiverem interesse, né? Se tiver nisso, eu publiquei no Brasil esse ano a minha coletânea de cordel, A História de Deus entre Amigos, que é uma tentativa de dizer para os evangélicos o que a fé deles, na verdade, acredita baseado nos documentos históricos das confissões protestantes. Então, eu fiz um trabalho de pesquisa das confissões e tal, e eu escrevi cordéis sobre. Então, se o pessoal tiver interesse em cordel, quiser aprender, tem alguma coisa de ciência lá também, mas isso é mais pessoal, né? Que eu gostei muito. E se vocês lerem inglês, tem o meu livro de ciência e fé, que é o In Awesome Wonder, Bridging Science and Faith, que eu escrevi com um teólogo chamado Luiz Fernando Cardoso, pastor da Igreja Metodista, e a gente fez com o objetivo de tentar mostrar para as pessoas que ciência e fé podem andar juntos e não precisam debater. Não é debater, não precisam se bater. Entendeu? Essa é a ideia. Então, assim, gente, e se vocês quiserem o livro que eu tô lendo agora, eu tô lendo 1984, do George Orwell, e eu tô gostando demais do livro, parece que o cara escreveu lá de 1954, ele escreveu semana passada, né, cara? É impressionante o livro. Muito bom, muito bom. Dani, ótimas indicações. Vamos anotar todas. Carlos, Rodolfo, vocês querem fazer algum comentário? Eu só queria agradecer ao Daniel pela excelente conversa, dar parabéns pela tua trajetória, né, corajosa, né, parabéns pela filhinha que está chegando. Obrigado. Né, cara, tomara que você tenha muito sucesso aí, sempre, cada vez conquistando as coisas que você almeja com a sua família, e o mesmo que você falou vale pra gente, sempre que quiser aqui vir conversar, eu já tenho até ideias para conversas próximas. Vamos aí, Beto. Tá sempre aberto, tá bom? Obrigado, Daniel. Obrigado. Daniel, eu gostaria de agradecer também, achei muito interessante a conversa. É claro que faltou tempo para perguntar mais coisas, por exemplo, o número de alunos, digamos assim, analisar um pouco o sistema britânico e o sistema brasileiro, apesar que isso foi falado, mas talvez falar em outros aspectos, né? E o assunto educação é um assunto inesgotável, particularmente inesgotável, né? E achei muito interessante tudo isso que você falou, inclusive eu gostaria até de ler o seu livro em inglês aí, se tiver, sei lá, como ver, de comprar na Amazon ou baixar no Kindle, essas coisas, eu tenho interesse, tá? Eu tenho interesse e eu acho que é importante esse diálogo, é importante a gente entender, por exemplo, a educação em outros países, né? E que a educação ela é desafiante em qualquer lugar do mundo, e aí cada lugar tem suas peculiaridades. Acho que a conversa foi fantástica, infelizmente faltou tempo, mas fica o convite para futuros retornos, tá bom? Muito obrigado. E sucesso aí para você. Abraço. Obrigado. Dani é o cara que a gente vai conversar a tarde inteira e vai faltar hora ainda para conversar tudo. Dani, muito obrigada mesmo por ter aceitado o convite. É sempre uma alegria conversar com você nas reuniões, você sempre é a graça e a luz da conversa, então foi igual aqui também, então, nossa, muito obrigada mesmo. Igual o Carlos e o Rodolfo falaram, muito sucesso para você, na família, na Inglaterra, no Brasil, na Irlanda, onde é que você esteja. Obrigado. Nas escritas do livro também, então, muito obrigada mesmo. E com certeza a gente vai pedir para você voltar aqui algumas vezes. A gente está sempre aberto. Obrigado, gente. Foi um prazer, uma alegria conversar com vocês. Ganhei minha noite de... Hoje é segunda? É segunda, né? Não, terça. Que dia é hoje? Eu já esqueci. Segunda. Foi uma alegria de segunda-feira. Obrigado. Foi um prazer. Então, sempre aí. A hora que vocês quiserem, é só chamar que nós estamos aí. Véio. Pode deixar. Gente que está ouvindo, assistindo a gente, muito obrigada também pela presença. A gente agradece muito o apoio de vocês. E para apoiar ainda mais, curte aqui o vídeo, comenta também, compartilha com todo mundo. Pode conversar, perguntar coisas para o Daniel, a gente pode dar um jeito aí de responder as perguntas que vocês tiverem para ele. E seguir a gente no Instagram, no Facebook, no YouTube, se inscreve aqui. Toda aquela não sei nem como fala mais essa palavra. Parafernália de sempre. Muito obrigada. E venham com a gente nessa jornada. Tchau. Tchau, gente. Obrigado.